era bem complicado, sabe, eu me impor. Eles, mas agora você tem que ser paciente, você não tem que ser médica, sabe? Eu vi muito isso. Eu não falo mais que eu faço dieta carnívora, eu falo que eu como um pouco de tudo, e se me falarem, eu falo ok e faço o que eu quero. Porque eles nunca vão compreender. São muito poucos que têm um pouco de entendimento sobre a dieta carnívora. E acabou que hoje as pessoas pagam por isso, né? Sim. Até problemas que as pessoas têm, tanto de problemas mentais, tudo isso tem a ver com a alimentação, a gente sabe disso. O autismo também, ele pode ser, se a pessoa tem, ele pode ser piorado com o uso de carboidratos ou desenvolvido pelo uso de carboidratos, quando a pessoa tem o gene, né, para autismo. Uau. Pessoa com diabetes que usava insulina, passou a não usar mais insulina, nódulos da tireoide também, daí com a dieta carnívora, simplesmente os nódulos sumiram. Então é uma coisa assim que a medicina convencional às vezes não acredita, né? Até eu, com a minha cirurgia, os médicos falaram que eu não voltaria a caminhar. E aí eu fui para dieta carnívora e eu voltei a caminhar. Claro que eu ainda tô fazendo bastante fisioterapia, mas eu já voltei a caminhar e eu era para ficar numa cadeira de rodas o resto da minha vida. E eu acredito que foi por causa da minha dieta. Acredito não, tenho 100% de certeza, né? Só que eles ainda não se convencem com isso, é isso que eu fico indignada. Então eu tenho vários pacientes que perderam 30 quilos, 40 quilos e sem hormônio, primeiro com a dieta carnívora. Eu também, sabe, muito me questionei. Eu pensei, poxa, por que que tudo isso está acontecendo na minha vida? E eu cheguei à conclusão que eu preciso levar adiante, não desistir, fazer com que mais pessoas consigam ter saúde e qualidade de vida, consigam passar para os filhos dessas pessoas e a gente criar novos seres humanos com uma mentalidade totalmente diferente, com aqueles paradigmas que a gente tinha, né, e ainda tem, de que a carne faz mal porque ela é um alimento completo. Então, eu vou até o fim que se eu conseguir propagar isso da dieta carnívora, não se conformar com o que vê na televisão, nas propagandas ou nas gôndolas do supermercado. Procurar se informar sobre a dieta carnívora, porque tem muita gente que está vivendo isso e pode passar bastante conhecimento e bastante experiência. Então, como o nosso corpo ele precisa da gordura, precisa da carne, e isso é um absurdo às vezes que alguns médicos, infelizmente, meus colegas, fazem esse terrorismo com a maioria dos pacientes. Hoje o normal é estar inflamado, é estar doente, é estar sempre tomando remédio, é o normal, né? Porque tudo tem a ver com os hormônios também, né? Que acabam sendo liberados quando a gente come uma comida com açúcar. E ele estimula a gente a querer mais e acaba inibindo outros receptores cerebrais, que acaba dando até uma demência, né? A gente sabe que várias doenças a nível cerebral também são causadas pelo consumo excessivo de açúcar, né? Como o Alzheimer. O Alzheimer tem relação também, é considerado uma diabetes do cérebro, né? Então, o consumo excessivo de açúcar, tem vários estudos hoje em dia que relatam que faz com que acelere o desenvolvimento do Alzheimer em pessoas que têm predisposição. Então, para ver o veneno que ele é, né? Eu percebi na questão da compulsão, né? Como eu tinha muita, agora eu posso ver doce e fico sem comer na boa. Isso foi a melhor coisa. Qualidade do sono também melhorou muito. Clareza mental que eles falam também, eu percebi bastante diferença. A musculatura, antes eu tinha muita dificuldade de ganhar massa muscular, mas muita. Podia malhar muito e eu demorava para ganhar, sabe? Mas eu quero que o paciente, pelo menos 30 dias, experimente o que que é a dieta carnívora, para ela, para a paciente ou para o paciente ver o que pode ter no seu pico máximo em tudo, as células, as mitocôndrias, tudo começa a trabalhar a favor. Que às vezes, se você vai num médico convencional, ele vai dizer, é genético, não tem o que fazer, se tiver alguma complicação, a gente trata a complicação. Só que eu fico indignada com isso, sabe? Eu acho que não é por aí. Você pode ter uma mudança no estilo de vida e fazer com que a pessoa comece a desfrutar de uma vida saudável e qualidade de vida. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Modo Primal. E hoje eu tenho a honra de receber a doutora Andressa Pauleto, especialista em medicina integrativa, doenças autoimunes, equilíbrio metabólico, além de ter bastante conhecimento com dieta carnívora. Doutora Andressa, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade aqui no canal e seja muito bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite. Eu acho que sempre é um privilégio poder falar sobre a dieta carnívora e sobre esse não é novo, né? Um novo antigo.
jeito da gente cuidar do nosso corpo, porque a estratégia carnívora eu vejo que é um autocuidado. Não vejo assim como uma espécie de alimentação restrita, eu acho que é um autocuidado, porque os benefícios que ela traz para o nosso organismo são infinitos. E é um jeito que a gente conecta do nosso equilíbrio metabólico, que eu acho que isso é o que todo mundo precisa para poder desfrutar de uma saúde melhor ainda. Perfeito. Concordo plenamente, né? Doutora Andressa, conta um pouco então da sua trajetória para a gente, né? O que te levou a focar em medicina integrativa, equilíbrio metabólico? Tá. Eu, desde 2009, eu comecei a ler, eu estava olhando umas revistas que falavam sobre suplementação, sobre metabolismo, e eu não achava aqui no Brasil alguma coisa que tivesse. Até eu assinava essa revista nos Estados Unidos. E aí eu lia, só que eu via que não tinha muita conexão com a nossa medicina. E eu fui deixando. Até que em 2016 eu fiz o primeiro curso que foi com o Dr. Lair Ribeiro. Aí ele começou a me abrir um leque e eu comecei a ir atrás. Mas eu vi que não tinha muita aceitação, né? Aqui no Brasil, achavam que era tudo charlatanismo. E aí eu fui deixando. Aí depois, de novo, eu conheci o doutor Alexandre Duarte. Aí eu fiz um curso de medicina metabólica com ele. E aí eu comecei a ir mais a fundo. E quando eu tive um problema de saúde real, eu pensei, não, eu preciso fazer uma dieta mais limpa possível para eu conseguir começar a melhorar e me curar. Que foi esse tumor que eu tive na medula, em T11 e T12. E aí eu disse, não, se a medula inflamada, ela vai ser prejudicada, eu preciso me alimentar da forma que eu já estudei e que eu tenho convicção que é a melhor forma de anti-inflamatório que é a dieta carnívora. E aí foi quando todos os meus exames melhoraram. O meu triglicerídeos antes de iniciar era 780. E o colesterol era 500 e lá vai. E aí depois, em 4 meses, os triglicerídeos baixaram para 280 e o meu colesterol também para 190. Então, e eu nunca tinha conseguido isso em toda a minha vida. Eu lutava com esse colesterol e esse triglicerídeo desde a minha adolescência. Então, foi a primeira vez que eu consegui melhorar bastante os exames e me senti melhor, tanto mentalmente, dormi melhor e a minha recuperação na cirurgia também foi bem melhor. Eu comecei já no hospital a dieta carnívora, que foi também uma briga para conseguir lá que eles me dessem só carne. Mas, enfim, eu consegui. E todos os médicos que eu passava eram contra. Então era mais uma batalha, sabe? E ir contra todos os médicos que eu precisava ir na minha recuperação. E até hoje, porque eu ainda preciso ir e eles insistem que tem que comer carboidrato, me deram probióticos, que foram uma bomba para o meu intestino, me deram, como é que é, fibras, que foi outra bomba também que eu tomei, que daí eu desisti. E testei 2 dias e me piorou tudo. Então, eu tenho mais convicção que a dieta carnívora é a melhor forma que a gente tem para ter saúde e para ter o melhor metabolismo que o nosso corpo pode querer que a gente tenha, né? Porque é uma dieta ancestral. Nosso corpo foi feito para conseguir digerir a carne e absorver tudo que ela tem de melhor e todos os compostos da carne é o que o nosso corpo precisa. Eu não sei se tu também tem sentido isso, nesse tempo que tu estás fazendo a dieta. Sim, totalmente. Eu tô no dia 49, né? E eu me sinto já, como a gente estava conversando um pouquinho em off, né? Eu já me sinto uma Aham. outra pessoa, né? Eu já faço dietas há mais de 20 anos, né? Então, para mim, era simplesmente só mais uma dieta temporária para eu perder um pouco de peso. Eu jamais imaginaria que ela ia mexer comigo completamente, né? Não só com o meu físico, mas com o meu mental, com o meu emocional e até com o meu espírito, eu diria, posso Isso, dizer. é verdade.
Até agora eu não consigo explicar, até por isso eu abri esse podcast para poder conversar e me conectar com mais pessoas que estão tendo a mesma experiência que eu, porque parece que eu estou ficando Uhum. louco. Todo mundo que eu falo aqui, ninguém acredita em mim, ninguém acha, todo mundo acha que eu Ah, estou errado, que eu estou, né, ferrando com a minha saúde. Eu falo, gente, não é possível. Então eu tive que abrir esse podcast para poder ver o que está acontecendo. é. Não, mas é isso mesmo. Parece que é todo mundo contra você, né? É, Porque você parece um estranho no ninho. E se tu vai estudar, tu vê como é que é o sistema digestório do corpo do homem, e dos carnívoros é muito semelhante. Então, a gente foi feita, a nossa dentição é para isso. O nosso cérebro, também a conexão que a gente tem com aquilo que a carne tem, as substâncias, ela é para deixar no cérebro muito mais ativo. Então, tudo isso indica que nós fomos feitos para comer carne. E eu estava até vendo hoje uma reportagem na televisão dos primeiros colonizadores italianos que vieram para o Rio Grande do Sul. A senhora estava falando que foi há 150 anos atrás. Eles vieram e eles viviam de caça. Ela disse que eles não plantavam. Então, mais uma prova que nós éramos carnívoros. Aí ela disse que depois, porque começou a faltar um pouco de carne, eles acabaram plantando para conseguir sobreviver. Então, e aí acabou que veio a indústria, a gente sabe toda aquela coisa que tu também conhece muito bem, que acabou seduzindo as pessoas a comer o quê? Açúcar, que é a maior droga que existe no mundo, que a gente sabe que ela realmente vicia. No entanto, que tu era viciado em doce e eu também. E o açúcar tá em tudo, né? A gente sabe, se tu pegar qualquer pacote de qualquer coisa, até coisas salgadas, tem açúcar. Então, é um absurdo, né, o que a indústria fez com a gente para nos levar a ter essa compulsão e a esse vício. totalmente, né? Hoje eu me sinto um pouco traído, assim, né? Pela indústria na qual eu trabalhei por 20 anos, era uma paixão, né? Trabalhar com comida e esse sonho, né, que eu tinha ali na adolescência, digamos, virou um pesadelo, né? Depois de muito tempo trabalhando e demorou para eu cair na real, né? Parece que eu estava totalmente entorpecido ali de tanto carboidrato e doce e em contrapartida me matando de fazer exercícios e dietas para poder balancear todo aquele ganho calórico, né? Uhum. Mas aí foi realmente numa fase ali de depressão ali no ano passado que eu realmente acordei, né, para a vida e apareceu essa dieta para mim e hoje eu me vejo já uma outra pessoa. Mas obviamente antes de começar, né, essa dieta, apesar de ser só 50 dias, eu passei alguns meses ali estudando profundamente tudo, até Sim, eu entender mesmo o que que era e decidir iniciar, né? sim, para ter certeza que não estava prejudicando o seu corpo, né? Exato. Então, Uhum. mas conta um pouquinho pra gente, como que era a sua dieta, então, doutora Andressa, antes de você aderir, Hum, né, à carnívora? isso. Era uma loucura. Eu já fui até vegana. No período da faculdade de medicina, como eu, quando eu sentia o cheiro da carne, me lembrava os defuntos, né? E aí eu parei total de comer carne. E aí meu cabelo ficou ralo, só que eu não me dava conta e eu achava que estava tudo bem. E foi até que um dia eu tinha um namorado que ele adorava churrasco, ele disse: "Não, hoje tu vai ter que comer pelo menos um pedacinho". E daí eu voltei a comer carne e tudo. Só que eu comia muita salada e muita fruta e um pedacinho da palma da mão de carne. Comia muito carboidrato, muito doce. Às vezes, na correria do meu dia a dia, eu almoçava pão de queijo com cappuccino, ou eu ia tomar um sorvete, que eu era apaixonada por sorvete, eu comia um pedaço de bolo, e era meu almoço. Meu café da manhã, eu achava que era super saudável, né? Mas era granola, com um monte de coisa que eu colocava, e um iogurte. Normalmente o iogurte era com mel, com qualquer outra coisa ou de morango, e eu achava que estava arrasando, né? Mal sabia que estava me intoxicando. Até um dia que eu fui no Nutri, e aí ele me passou um monte de coisa, um monte de arroz. Eu pensei, meu Deus, eu tô indo no nutricionista para comer essas coisas. Eu acho que alguma coisa está errada. Daí eu comecei a reduzir o carboidrato e ficar mais na carne. Eu já comecei a me sentir melhor.
Mas, como boa compulsiva, né? Tinha doce, eu ia lá e caía de boca no doce. Eu chegava a comer, às vezes, até aqueles bolinhos pequenos de chocolate. Tu compra no supermercado, comia ele inteiro. De tanto que eu gostava de doce, às vezes colocava até doce de leite por cima ou Nutella. Era um horror, assim, uma orgia. E aí eu via que eu estava sempre cansada, sempre com sono, até o dia que eu tive que fazer às pressas a cirurgia. E aí lá no hospital eu pensei, poxa vida, eu tive uma doença que tem a ver com inflamação. Eu preciso fazer uma dieta anti-inflamatória. E aí eu comecei a pesquisar, que nem você, e ler, e ler, e ler. E aí, ainda internada no hospital, eu comecei a comer só carne e algumas frutas. Era o que eu comia. Aí depois eu passei para dieta carnívora, 100%, já cheguei a fazer a Lion Diet. Mas aí eu emagreci muito e aí eu não podia emagrecer porque eu precisava também estar com massa muscular, porque eu não conseguia comer grandes quantidades também de proteína, né? Porque o meu estômago eu acho que é muito pequeno e eu me saciava muito fácil. Porque tem isso da proteína, né? A gente fica saciado e não tem mais fome, porque ela tem todos os nutrientes que a gente precisa. Então, foi aí que eu comecei. Aí de lá eu não consegui mais sair. Só que nem eu disse, tem alguns dias que às vezes eu tenho uma vontade, eu vou lá e como. Eu consigo controlar hoje, comer um pedaço ou comer só uma porção e depois voltar para comendo uma alimentação de base que é carne, carne e gordura. Eu coloco manteiga em tudo, como bastante caldo de ossos, como bastante gordura da carne. Uma vez eu tirava tudo, chegava até a passar o guardanapo para secar a gordura. E hoje eu faço questão que tenha gordura. O caldo de ossos, eu adoro depois comer aquela carne que solta também, que é bem gordinha. O tutano também eu como. E eu acho que tudo isso vem a somar para a gente ter uma melhor saúde, melhor qualidade de vida, mentalmente também. Eu acho que ela ajuda muito. E eu acho que é isso que você sente. Infelizmente, a gente se sente um estranho no ninho, porque a maioria das pessoas acha que aquele prato colorido, aquele monte de frutas é saudável e que comer um docinho de vez em quando ou todo dia uma sobremesa depois do almoço não vai fazer mal. Eu acho que é isso, né? Não sei se você também percebe isso. Sim, completamente, né? Fica até, eu tô tentando até me controlar um pouco mais, né? Para falar menos, né? Acho que agora, depois de 50 dias, eu tô tentando, né? Isso, Respirar um pouco mais antes de comentar no prato dos outros. é E, bem isso, né? A gente quer corrigir todo mundo. é porque realmente a comida ela está enraizada, né, nas nossas memórias afetivas, né, de É. uma forma tão forte que é quase impossível, né, falar que a pessoa está comendo errada ou falar então que, né, que só a carne que faz bem ou no caso que o prato colorido está errado. Então é muito complicado, né? É algo que mexe com uma coisa muito profunda nas pessoas. É verdade. Ainda mais que tudo tem relação com a casa da gente, com a mãe. A mãe tem a ver com a comida, com o primeiro alimento que era o leite, né? Tudo é um conforto, comfort food, né, que eles falam. Então, assim, tem que quebrar esse paradigma e pensar que a gente já é adulto, já é grande e pode escolher o que a gente quer comer, né? Então, só que isso é muito difícil, né? Porque todas as outras pessoas, eu diria que são muito poucas pessoas ainda hoje em dia que fazem a dieta carnívora de uma forma bem natural e espontânea, né? Então, é bem complicado isso. Sim, total, né? Eu também, principalmente nas grandes cidades, né? Eu nasci em São Paulo, né? Na capital mesmo Sim. ali, quase que no centro. Então, a minha alimentação foi muito ruim, né? Meus pais não tinham noção nenhuma, né? De nutrição, do que comer, não comer, Uhum. né? Então, eles compravam ali o que
o que era o que todo mundo comprava ali, digamos, bolacha, pão francês, margarina, né? Aquelas bolachas recheadas, É. suco de caixinha, leite com achocolatado, e daí para pior, né? E eu Uhum. comia grandes quantidades, eu nunca estava cheio, né? Tava sempre comendo o dia inteiro, né? Desde da minha infância até 2 meses atrás, eu comia 7, 8 vezes por dia, né? Contando com café da manhã, almoço e janta, mais uma frutinha aqui, um bolzinho de iogurte, mais uma barra de Aham. cereal, mais um chocolatinho, dava 8 vezes por dia, né? Bastante. Não, isso do carboidrato, do açúcar, realmente, né? A gente sabe que tem um mecanismo que você come, aí altera a sua glicose, sobe a insulina e baixa, depois bruscamente, aí você quer de novo. E aí vai, é um ciclo desse sobe e desce, que acaba que gera o vício e libera, né, hormônios de prazer, então isso acaba fazendo bem pra gente e depois a gente acaba se prejudicando em uma série de fatores. E aí, e esses picos de insulina constantemente E não é saudável, né? Para o nem nosso. um pouco, nem um pouco, porque ele acaba prejudicando tanto o cérebro quanto o funcionamento dos outros órgãos, rins, pâncreas, fígado. Então, isso é uma bomba, né, para a nossa saúde metabólica. E muita gente hoje acha muita gente pensa que só porque não está comendo doces, mas está comendo fruta o dia inteiro, está comendo granola, né, como você falou, ou está comendo É, aquelas barrinhas de cereais, zero açúcar, e por aí vai, né? E acha que está é saudável, verdade. né? É isso aí. E tem muita gente que acaba tipo assim, querendo se iludir, né? Que tá tendo uma dieta saudável. Muitas pacientes falam, eu como muito saudável, não sei o quê. Aí eu peço, durante uma semana você vai anotar a forma que você se alimenta, tudo que você come, não mente. Eu quero saber. Tem umas que fazem bem direitinho, aí eu consigo pegar, e outras que mentem, botam, sabe, coisas que a gente vê que não condiz com os exames e nem com a pessoa que tu tá olhando ali na tua frente, né? Então, é complicado isso, sabe? As pessoas têm muita dificuldade de querer mudar, mas as que conseguem, elas têm um resultado e não querem mais sair. Eu tive agora, esses dias eu consultei uma paciente que no início, ela até tinha uma vida um pouco saudável, a alimentação era mais ou menos, ela tinha muito medo de comer gordura, e os exames estavam, dava para aceitar, não era aquela coisa. E aí a gente fez, modulou ela, deu hormônios, porque ela já tinha passado da menopausa, que isso eu acho que também é importante. Os exames dela agora, eu disse para ela, eu vou colocar num quadro, eu vou colocar uma moldura dourada. Ela tem 69 anos e tem que ver a musculatura do braço, do ombro, das pernas. É inacreditável, sabe? Então, tu devolve qualidade de vida. Ela tá uma pessoa alegre, ela continua trabalhando, ela tá produtiva e ela se sente muito bem. Agora ela começou a mesclar com o jejum. Então, se ela vê que às vezes ela achou que ela, vou supor, porque às vezes acontece, né? Teve uma festa. Se ela vê que ela comeu uma coisinha errada, ela faz 2 dias de jejum para conseguir resetar tudo. E ela tinha doença autoimune, ela está em remissão da doença autoimune. Então, são vários benefícios que a gente vê que a dieta carnívora traz. Não é só nessa parte, mas ela consegue tratar também doenças autoimunes. Que às vezes, se você vai num médico convencional, ele vai dizer, é genético. Ah, não tem o que fazer, se tiver alguma complicação, a gente trata a complicação. Só que eu fico indignada com isso, sabe? Eu acho que não é por aí. Você pode ter uma mudança no estilo de vida e fazer com que a pessoa comece a desfrutar de uma vida saudável e qualidade de vida. Hoje essa paciente, ela faz trilha, ela sai para viajar com o marido, então ela consegue aproveitar ao máximo a vida dela. Antes, se ela não tivesse, ela ia ter que ficar numa cama ou quem sabe até andar de cadeira de rodas. Então, é uma volta que a gente consegue dar na vida das pessoas que, tipo assim, dá mais vontade de trabalhar nessa área e de conseguir propagar esse estilo de vida e de uma forma correta, né, claro. E se precisar suplementar, ok, a gente suplementa,
Porque às vezes tem uma doença inflamatória que precisa usar alguma suplementação anti-inflamatória. Isso também não é o fim do mundo. Ai, não, você come carne, não pode fazer mais nada. Não. Com o tempo, nosso corpo muda, ele tem uma absorção diferente. Então é importante linkar os dois, sabe? Tanto a suplementação, se é necessário, com a dieta carnívora. Maravilha. Nossa, muito bom escutar esses relatos também. É, É, eu esqueci de perguntar, quando foi que virou a chave para você? Que ano que você começou a dieta carnívora? Quanto tempo faz? não faz muito tempo, vão fazer 2 anos só. Então, mas eu já vi uma mudança assim enorme. Mas eu já vi nos 4 primeiros meses, sabe? Então é isso que eu falo. Que nem você disse, nem, eu sempre falo para você, tenta um mês. Se você não gostar, tudo bem, a gente passa por uma outra dieta, cetogênica, mediterrânea, porque eu também posso trabalhar nessas áreas, eu não sou contra, mas eu quero que o paciente, pelo menos 30 dias, experimente o que que é a dieta carnívora, para ela, para a paciente ou para o paciente ver o que pode ter no seu pico máximo em tudo, as células, as mitocôndrias, tudo começa a trabalhar a favor. Então, isso que eu acho super interessante. Eu peço que pelo menos teste antes de falar que é ruim, que não funciona, sabe? Eu acho que vale a pena experimentar. E como foi no começo, assim, na sua experiência? Você já tinha bastante conhecimento sobre o assunto? Né, você ficou assustada ali com as informações, talvez de amigos ou de outros colegas de trabalho? Não, até como eu já convivia, eu cheguei a trabalhar com o doutor Alexandre Duarte. Então, como eu já convivia, eu via ele falando tanto e eu falava sempre ele, não, não precisa, não sei o quê. Às vezes até eu brincava, agora eu vou comer uma sobremesa. Então, só que eu via, assim, o quanto ele era muito ligeiro na forma de pensar, de fazer as coisas. Não, nunca estava cansado. Aí começou a me virar a chave aí. Aí, quando eu vi que o meu problema estava começando a gravar, daí eu disse, não, eu acho que eu vou ter que ir para dieta carnívora. Mas eu sempre ficava, não, mas eu vou comer uma saladinha, uma fruta. E no hospital, quando eu tive que fazer a cirurgia, eu disse, não. Aí eu comecei a ler, a estudar, tudo que eu podia em pouco tempo, e ainda no hospital, eu já virei a chave e fui para dieta carnívora. Aí eu passei a comer só carne e eu tomava leite. Eu ainda tomo leite, que eu gosto, só que eu tomo o A2, porque eu tinha muito desconforto quando tomava leite e eu vi que tomando o zero lactose também continuava. Aí eu fui para o A2 e aí foi tudo bem. Eu tomo aqui uns 150 ml no máximo por dia. Manteiga, eu como bastante manteiga. E é carne, né? Carne de porco, peixe, siri, todas as carnes, só o frango, assim, que eu vi que não me cai bem. E ovos também, eu como bastante ovo. Perfeito. E quais foram os benefícios, né, que você pode relatar para a gente, assim, que você sentiu no começo e agora também já depois de 2 anos, né, que é bastante tempo, na verdade. É bastante. Eu percebi em questão da compulsão, né? Porque como eu tinha muita, agora eu posso ver doce e fico sem comer na boa. Isso foi a melhor coisa. Eu vi qualidade do sono também melhorou muito. Clareza mental que eles falam também eu percebi bastante diferença. A musculatura antes eu tinha muita dificuldade de ganhar massa muscular, mas muita. Eu podia malhar muito e eu demorava para ganhar, sabe? E agora, mesmo malhando menos para essa minha cirurgia, né? Que eu ainda estou em recuperação, que é uma recuperação bem longa. Estou fazendo medicina regenerativa, que vai ser a minha próxima especialização. Até foi uma briga com a medicina regenerativa, porque eles querem que eu coma carboidrato. E eu falei que eu ia fazer a especialização de medicina regenerativa e eu ia introduzir a dieta carnívora lá. E aí, então, assim, tudo começo é mais difícil, porque tu vem do carboidrato, come açúcar. Eu tive, assim, momentos de querer comer, ter compulsão de novo. Só que, como eu tinha um problema, eu pensava, não, antes eu quero me recuperar, depois eu vejo o que eu faço.
E aí eu fui indo, fui indo, consegui me segurar. Daí eu pensei, bom, agora que eu já tô há tanto tempo, eu não vou cair de novo na compulsão. Aí quando vê, vira chave, já fica automático e você não sente mais vontade, né? Tipo assim, eu sei que se eu quero, eu posso comer, então parece que isso também não te dá compulsão, porque você sabe que pode. Então, não gera essa compulsão, porque tudo aquilo que é proibido, parece que a gente tem mais vontade de comer. E quando você sabe que pode e depois volta para carnívora, aí parece que a vontade não é tão grande, né? E eu não sei se você sente isso também. Eu acho que para mim a chave realmente mudou de vez quando eu percebi que a dieta carnívora ela me deixava totalmente sem compulsão por doces, por Isso. carboidrato, ela me dava uma saciedade absurda que eu nunca vi nada igual. É, E aos poucos, né, acho que ali a partir da terceira semana, quarta, eu já via que o meu corpo não queria mais outra coisa. Ele só toda vez que eu ficava com fome, eu só pensava em carne. Eu achava, gente, o que carne. está acontecendo? Né? Ninguém, eu não fiz nenhuma terapia para parar de ter compulsão alimentar, eu não estou tomando nenhuma droga, né, no caso, nenhum Eu também. suplemento, nenhuma injeção para tirar os meus desejos de doce, né? Eu achava que eu ia conviver com isso pro resto da vida, que eu ia ter que passar sempre que eu ia ter que repetir sempre o que eu fiz nos meus últimos 20 anos, né? Dieta, E, no qual eu sofria muito, né, com restrição calórica, passava vontade, ficava contando os dias para chegar no dia do lixo para eu poder me entupir de doce e depois voltar para a dieta de novo. Infelizmente, eu achava que essa era a minha vida, né? Então descobri que existe essa possibilidade de fazer algo naturalmente através de carne que é algo incrível, parece mágica, parece um milagre, né? Como a gente falou no começo do vídeo, e e às vezes quem não tem compulsão alimentar não consegue compreender muito bem o que é a compulsão alimentar, né? Principalmente por doces e é, carboidratos. é verdade. E é horrível isso, né? Porque tu vê, parece que tem umas lombrigas assim que ficam aguçadas e querem que você vá lá e coma. Eu chegava a comer meio pote de sorvete, aquele menorzinho, eu comia meio de uma vez. Então, é um absurdo, né? Só que como eu era magrinha, então eu achava que estava tudo bem. Só que meus exames eram de uma pessoa obesa. Então, era assim, uma falsa magra, né? Eu era pré-diabética. Então, assim, nossa, foi uma coisa assim, eu dei uma volta assim, nem dá para dizer o quanto. O cabelo, eu tinha assim, acho que todo o meu cabelo era isso aqui. Eu tinha que usar mega, porque eu não tinha cabelo, e agora, assim, é muito cabelo que eu tenho. Então, assim, são pequenas coisas que fazem grande diferença. E outra, que a carne é muito fácil para preparar, né? Ou você faz grelhado, ou churrasco, ou na air fryer, ou carne de panela, que eu adoro, caldo de ossos, que é uma delícia. E qualquer carne, de segunda, de primeira, não tem mais essa, né? Qualquer carne é boa. Exatamente. Nossa, eu também eu tô explorando um mundo novo das carnes, porque antes eu era mais limitado ali, né, aos cortes básicos, né, picanha, contrafilé, alcatra, no máximo uma costelinha ali, Isso, mas hoje eu exploro tudo, né, até coisas isso. que eu não gostava quando criança, hoje eu como que, nossa, que delícia, mocotó, Ah, agora buchada, rabada, essas coisas eu não gostava de criança, quando eu lembro que a a minha primeira avó, vez que eu comi rabada foi agora, eu nunca tinha comido na minha vida. Eu tinha nojo. não, eu também, eu detestava mocotó, olha que palavra feia, né? Mas buchada, então, eu não queria, não, só o nome já me fazia enjoar. E eu também É, comi recentemente, semana passada, pela primeira vez. olha só. E é bom, né? É bom, muito É bom, verdade. O pior é isso. parece que o E meu dá para corpo. usar temperinhos. Eu coloco. Meu pai tem uma horta, então eu pego os temperinhos aí bem frescos e coloco. E fica e a manteiga, né? A manteiga dá um sabor maravilhoso na comida. É incrível de explicar, né? Às vezes quem não, né? Por exemplo, quem tá de fora e vê o que eu tô fazendo, acha que, né? Nossa, mas que nem esses dias me perguntaram, nossa, mas as pessoas são felizes nessa dieta, né? Parece algo tão Hum, chato ficar comendo só carne. Eu falo, gente, é porque vocês estão do lado de lá. Quando você passa pro lado de cá, você vê que agora mudou tudo e agora a sua felicidade é plena porque você tá comendo sim, carne.
É verdade. E antes eu não comia bacon também, nem pensar. Agora eu como bacon. Antes, assim, meu Deus, eu sabia que tinha bacon, a gordurinha, alguma coisa com gordura. Eu tinha até alergia, tinha até pânico, eu não comia. E agora eu adoro comer bacon, eu coloco as tirinhas na air fryer, assim, ou com ovos, ou eu enrolo o bacon no filezinho para ter uma gordura na carne e fica uma delícia, né? Eu também, eu também. Você Não, come queijo também ou não come queijo? é, ó, porventura hoje eu comi, mas não, eu não tô comendo muito não. Eu tô deixando para ocasiões especiais, né? Porque o E queijo, ele, né? Não sei se eu posso falar vicia, mas ele me faz querer comer mais queijo, né? Ele não, é, então eu tô deixando para ocasiões especiais. Eu comi no começo. Nas 2 primeiras semanas, porque como era tudo novidade, né, o sim, meu metabolismo ficou uma bagunça, né? Então, para me ajudar a controlar nas compulsões ali, eu me estoquei um pouco a minha geladeira de queijos, né? Variados. Eu achei um lugar que vende queijos feitos de leite cru, e eles também ah, vendem leite cru, manteiga, iogurte, tudo feito de leite cru. Aí eu falei, ah, que beleza. legal. Toquei a casa, né, com kefir, iogurte, manteiga, queijos, leite também, tudo cru. E aí, quando dava aquela vontade, né, de, nossa, tô com fome ainda, aí eu comi um queijo. Mas depois da segunda semana, eu tirei e fiquei mais na carne. Parece que o meu corpo só queria carne. E aí, É, hoje, eu resolvi comer um queijo, porque eu fiz um hambúrguer. E aí eu falei, ah, vou derreter um combina. queijo. É, É. É, mas pode, né? A gente sabe que pode. exato, Não é exato. assim, não é uma prisão. É. E é muito saborosa, meu Deus do céu. Quem fala que. Eu, assim, quando eu tenho fome também, eu chego a salivar por uma carne, um bife. E é bem engraçado, porque meu pai aqui em casa também, ele era todo natureba de frutas e verduras. E hoje ele fala também, ele começou a comer mais carne. Ele, filha, tu acredita que hoje, quando eu tenho fome, eu penso numa carne? Daí eu disse, viu, pai? A minha mãe já não é mais difícil, né? Porque ela é acostumada a comer na Carbolândia e tem muita resistência. Mas o meu pai, como ele é todo metido na natureba, ele tá e ele disse que ele tem 76 anos. E ele disse que ele tá sentindo algumas diferenças no corpo dele também. Ele disse que tá se sentindo melhor. Então, ele come ainda o resto, mas ele come mais carne hoje em dia. Maravilha. É, Não, eu achava também que eu estava mais natureba ali, digamos, né? Acho que depois dos meus 30 anos ali, eu comecei a tentar investir um pouco mais em vegetais orgânicos, em frutas mais Isso. orgânicas, né? Em todo tipo de sementes e grãos saudáveis, e, enfim, pães. Também. Mas e quando eu vi, eu tava comendo cada vez mais, a minha fome não passava muito, por mais que eu comia porções grandes, eu Uhum. estava sempre com fome e eu estava sempre engordando, por mais que eu achava que eu estava saudável, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Sim, verdade, né? Porque a gente acaba indo num ciclo e acha que isso aí tá correto. Porque tudo tem a ver com os hormônios também, né? Que acabam sendo liberados quando a gente come uma comida com açúcar. E aí ele estimula a gente a querer mais e acaba inibindo outros receptores cerebrais, que acaba dando até uma demência, né? A gente sabe que várias doenças a nível cerebral também são causadas pelo consumo excessivo de açúcar, né? Como o Alzheimer. O Alzheimer tem relação também, é considerado uma diabetes do cérebro, né? Então, o consumo excessivo de açúcar, tem vários estudos hoje em dia que relatam que faz com que acelere, o desenvolvimento do Alzheimer em pessoas que têm predisposição. Então, para ver o veneno que ele é, né? Não, muito legal você ter falado sobre isso, porque um dos meus maiores motivos com esse podcast também é para poder alertar as pessoas, porque eu vivi isso na pele. Minha mãe hoje tem demência, né, infelizmente, devido também a um Uhum. AVC, quando ela tinha já uns 42 anos. Então, na época eu Uhum. tinha 16 para 17 anos, então eu já vivi essa experiência já, que foi muito ruim, né, ver minha mãe totalmente debilitada, nunca mais ela voltou ao normal, né? E aí recentemente piorou, né? Eu até trouxe ela do Brasil aqui para Londres, ela morou comigo aqui por 6 anos, eu cuidando dela ali em níveis já um pouco Uhum. mais
difíceis, né? Até chegar num ponto que eu realmente não tinha mais como dar conta, o nível dela de demência estava muito alto, eu não tinha conhecimento sobre dieta carnívora, eu evitava ao máximo doces, né, e carboidratos de pães Uhum. e macarrão, mas eu ainda dava frutas, né, porque ela gostava muito de frutas, né, mas aí hoje, infelizmente, ela foi para uma casa de cuidado, mas também infelizmente, porque ali Tem como, né? ela tem um apoio muito maior do que no qual eu não podia proporcionar. Ela que ela só ficava assistindo televisão e estava só piorando, né? Hoje ela tem supervisão 24 Sim. horas, né? Exercícios físicos, mas acho que eu gosto de usar isso como exemplo, às vezes para poder alertar e muitas pessoas para poder prevenir isso, porque a minha mãe ela nunca comeu Isso. gordura, porque ela entendia que a gordura fazia mal. Então eu, desde pequenininho, já de criança, eu lembro que ela tirava toda a gordura, né? Quando tinha churrasco em casa ou alguma ocasião Uhum. especial de família que as carnes tinham com gordura, ela tirava. Então, sabe, eu não estou falando que foi isso que trouxe, né, a demência ou o AVC, mas para mim às vezes faz sentido um pouco, né? Além de ela também estar com pré-diabetes hoje, enfim. Bah. Não. E aqui em casa também, nós sempre tirávamos toda a gordura. E eu, na época que eu cortava tudo de gordura, e quando eu era vegetariana, só comia ovos, foi quando eu desenvolvi uma crise na minha vesícula. E eu tive que fazer a cirurgia, tirar, e o colesterol estava lá em cima. E o médico disse: tu tá consumindo muita carne e muita gordura. Eu pensei: ué, se eu não como carne, não como gordura, como é que eu fui ter cálculos na vesícula? Eram inúmeras pedras de colesterol. Então, eu, só que eu não conseguia associar, sabe? Porque a medicina, eu me formei em 2006, já faz bastante tempo, né? E aí a medicina da época que eu me formei era essa. Então eu achava que isso aí, vai ver que é isso mesmo, eu devia comer gordura e deve ter sido de antes de ter sido vegana, e aí eu achava que era isso. E na verdade, por eu não consumir a gordura, eu desenvolvi isso, né? Então, como o nosso corpo ele precisa da gordura, e precisa da carne, e isso é um absurdo, às vezes, que alguns médicos, infelizmente, meus colegas, fazem esse terrorismo com a maioria dos pacientes. É realmente um absurdo. E hoje eu sinto como missão, né, de reverter É, essas, né, e principalmente já pelo meu histórico né, de trabalhar com a indústria de alimentos, eu quero realmente gastar o restante, né, investir o restante da minha vida agora, uhum, indo totalmente contra o que eu promovi pelos últimos 10 anos, mas o que me trouxe até aqui, né, e agora é promover realmente saúde e tentar desmascarar todas essas mentiras que foram colocadas na nossa cabeça, já que começaram ali atrás, já com os nossos pais, né? Porque né, nossos pais já receberam essa informação errada, que passaram para a gente errado, que já veio dos nossos avós, né? Mas, doutora Andressa, como que você vê hoje, então, a sua missão dentro da medicina? isso. Eu também, sabe, muito me questionei. Eu pensei, poxa, por que que tudo isso está acontecendo na minha vida? Aí eu cheguei à conclusão que eu preciso levar adiante, não desistir, fazer com que mais pessoas consigam ter saúde e qualidade de vida e consigam passar para os filhos dessas pessoas e a gente criar novos seres humanos com uma mentalidade totalmente diferente, com aqueles paradigmas que a gente tinha, né, e ainda tem, de que a carne faz mal porque ela é um alimento completo. Então, eu vou até o fim, se eu conseguir propagar isso da dieta carnívora, eu vou fazer a medicina regenerativa para associar com a dieta carnívora, porque eu acho que nós vamos ter melhores resultados na recuperação. E eu acho que se eu pudesse dar um conselho, que as pessoas pudessem começar a diminuir o consumo de ultraprocessados, né? E esses óleos vegetais, alimentos industrializados, açúcar. Se começar só com isso, eu já ficaria feliz se ficasse só nas coisas naturais. E depois passasse para uma dieta carnívora, porque tá tendo muita matéria, muitas coisas.
Se procurarem no Instagram, no YouTube, vão ver que tem muitas pessoas querendo alertar sobre isso. Então, procurar informação, não se conformar com o que vê na televisão, nas propagandas ou nas gôndolas do supermercado. Procurar se informar sobre a dieta carnívora, porque tem muita gente que está vivendo isso e pode passar bastante conhecimento e bastante experiência. Com certeza, maravilha. Exatamente. Aos poucos a gente vai recebendo mais informação, né? Eu ainda vejo que tem pouco no Brasil, apesar de já ter bastante para quem E, conhece, né? Mas ainda, na minha opinião e visão, tem pouco comparado com o que já tem aqui fora, né? Eu comecei a aprender sobre isso com os conteúdos mais americanos e eu vejo que tem uma vasta quantidade de informações mesmo em inglês de muitos e muitos médicos, nutricionistas, pessoas da área da saúde e pessoas normais também relatando depoimentos já de inúmeros casos de recuperação, né, de várias doenças, enfim. Então, eu já não criava conteúdo já em português já há mais de 4 anos e eu resolvi voltar, porque eu vi que ah, que ainda tinha pouco, né, no Brasil, então para poder trazer também ser apenas mais um, claro, mas para poder somar com o conteúdo aí no Brasil também. uhum. Não, mas é verdade, quanto mais pessoas se engajarem e, tipo assim, falarem o que estão passando, mais vai ter credibilidade, porque como não tem muitos artigos, né, científicos, a gente é muito pobre ainda nisso, Sim. porque não é tão antiga esse jeito de se alimentar que vem sendo estudado, né? É uma alimentação ancestral, é antiga, mas os estudos são às vezes recentes. Então, quanto mais pessoas passarem as suas transformações, mais credibilidade a gente vai ter e mais, acredito que médicos vão se interessar e querer estudar sobre isso. Eu acredito muito nisso também, né? Infelizmente a gente não vai ter, creio eu, né? Espero que eu esteja errado, né? Mas não vai ter talvez muitos incentivos, né? Porque é algo que não dá lucro, né? Simplesmente ensinar as pessoas a comerem carne e elas fiquem saudáveis, não dá lucro, né? Para a indústria. Então não tem nenhum interesse, né? Por parte. eh, porém, eu acredito que a gente vai conseguir, né? Um trabalho meio É, de formiguinha. é verdade. Bom, eu vi até uma matéria que estão criando carne em laboratório, né? Eu, Totalmente sintética. como eu trabalho, né, com a área de alimentos aqui já há muito tempo em Londres, sempre acontecem eventos aqui muito grandes, né, da área de alimentação, de gastronomia, de culinária, e eu tento frequentar em todos, né, porque por muito tempo isso foi o meu trabalho, ainda é, né, eu procuro Sim. aos poucos me desconectar, mas eu ainda trabalho porque é o meu ganha-pão, mas então eu frequentei já muitas feiras, né, e aí no ano passado eu fui na Expo Vegana, né, apesar de não ser Ah, vegano, eu gosto de ver o que está acontecendo. E aí eu fui e vi, assim, era uma feira gigantesca, com pessoas, na maioria uhum. eram holandeses, alemães, suecos, finlandeses, já com tecnologias de fazer realmente uma carne perfeita, que assim, o gosto para mim não é nada comparado, mas a aparência ela é igual de uma picanha, de um tomahawk, sabe, de um Aham. T-bone, só que o gosto totalmente sintético ali, né? Totalmente gostos artificiais, né? Que até lembra a Sim, carne, mas você sabe que é uhum. artificial, né? Sim, é E eu fiquei horrorizado com aquilo, na perigo, né? verdade. Eu acho isso um perigo, porque, meu Deus, o que que será que vai acontecer com o nosso corpo quando comer isso, né? Exato, e eles vêm com boas intenções, né? Porque dizem que no futuro, né, vai ter muita gente para o planeta, vai faltar carne, então a gente tem que encontrar uma maneira para poder alimentar a população inteira que tá para vir, né? Mas, sei Sim, lá, né? Por trás de boas é, intenções acho que é sempre uma tem más loucura. intenções. É, eu tenho muito medo disso. Não, realmente aquela feira me deixou bem, bem chocado, né? Porque essas feiras, na verdade, elas mostram o que está para vir no futuro, né? É algo que está acontecendo ali, né? Por debaixo Uhum. por trás das cortinas, mas é algo que às vezes mostra já o futuro, né? Espero que não dê certo. Mas É, que não seja aprovado, né? e Mas, olha e aí esses dias, 2 semanas atrás, eu fui numa feira que era a feira de saúde, né, voltada para alimentação. Tinha alguns aham, produtos de higiene também, que eu acho até legal, tipo shampoo, sabonete, desodorante, essas coisas, algo mais ai, natural, mas era uma feira uhum. voltada
para a saúde, para o bem-estar através da comida. Aí eu falei, eu vou lá ver, vamos ver o que eles estão falando de saúde, né, através da comida. 90% da feira era vegetariana e vegana. Era para promover sementes, grãos, produtos, né, industrializados, assim, no caso, pós, né, pós de proteína, meal replacement, né, que no caso são pós que substituem a comida, né? E aí eu vi 10% só, tinha uma pessoa com manteiga ghee, que ele tinha um produto ali mais inovador, e tinha um outro também que tinha o sebo bovino, né? E tinham alguns produtos de higiene feito de sebo bovino, mas era só 10%. 90% era para promover os produtos veganos. Gente, vale lembrar que eu não sou contra isso, mas eu só estou tentando ressaltar o que eles estão chamando de feira saudável, né? Aqui em 2025 em Londres. Nossa, é isso que a gente sabe que é muito mais evoluído, né? Devia estar totalmente diferente. Mas é muito difícil. Agora vai ter no Brasil, acho que é o primeiro encontro carnívoro com palestrantes, médicos, nutricionistas com alto grau de conhecimento. Vai ser o primeiro. Imagina só, né? Então ainda somos formiguinhas. Eu sei que em Portugal tem alguns encontros por aí, na Europa tem bastante coisa. Então é bem mais interessante. Eu acho que eles estão abrindo os olhos muito mais do que nós aqui, que ainda estamos engatinhando, né, aqui no Brasil. Sim, e eu escutei falar, não sei se é verdade, mas que no Brasil a gente ainda tem uma oportunidade melhor do que a gente tem aqui na Europa, né? Eu falei com um rapaz esses dias também, nutricionista, já especialista em dieta carnívora, e ele comentou que no Brasil 80% ou 90% dos animais são de pasto, né? No caso, Isso. isso é maravilhoso, porque infelizmente aqui na Europa, por eles terem menos terra, né? Principalmente aqui no Reino Unido, a Uhum, maioria dos animais são de grãos, né? E os animais de pasto, a carne custa o dobro. sim. É, não, aqui a maioria mora no Rio Grande do Sul. Mora em Balneário Camboriú e Bento Gonçalves, tá entre Rio Uau, Grande do Sul e Santa Catarina. maravilha. E aí aqui no Rio Grande do Sul tem muita carne boa. Então, assim, eu até quando eu vou, fico aqui no Rio Grande do Sul, eu compro carne de búfalo. E eles são criados soltos. Então, é outra coisa, sabe? Quando tu vê aquela gordura entremeada, tudo. Nossa, é uma delícia. Até parece que o gosto muda, né? Pois é, então por isso que eu queria comentar sobre isso. Fica a dica para quem está assistindo esse vídeo, mora no Brasil, tem a oportunidade de comer uma carne de primeira, que na verdade o Brasil é reconhecido no mundo inteiro como o celeiro, É, né, do mundo, porque tem carnes é maravilhosas que são exportadas para o mundo todo, e quem está aí tem a oportunidade de comer uma carne de primeira de qualidade, enquanto aqui a gente está comendo carne que os animais estão comendo grão, né, enquanto eles deveriam estar comendo pasto. verdade. Ainda bem que eles têm o estômago de um ruminante, né? Que são dois, aí dá uma melhorada na hora que não chega a ser, não vai para carne, né? Eles falam. Se for o frango, aí sim, né? Aí a gente come mesmo as substâncias que tem nos grãos, vai para carne do frango. Porque ele tem um estômago um só, né? E aí, como o gado ele tem dois, então ele tem dois processamentos. Quando chega na parte da digestão final, que tem a absorção dos nutrientes, já não tem aquelas substâncias tóxicas que vão para a carne. Então ainda não é tão ruim, chega a ser muito pouco, né, comparado, mas a qualidade da carne é muito melhor do criado solto. Com certeza, né? Aqui a gente realmente paga um preço muito caro para poder comprar uma carne de um animal criado solto, de pasto. É realmente muito mais caro. Então eu vario ali, praticamente 70% da minha dieta é de animais de grão e 30% é de pasto. Sim, Mas tudo bem. Dizem que mesmo assim é muito melhor do que qualquer processado, carboidrato, ou enfim. com certeza, nem compara.
Exato. Nem compara mesmo. E ovos tu comes também ou não? Sim, sim, eu tô. A minha carnívora tá com bastante ovos, tá com bastante bacon também. É muita carne vermelha, gordurosa, né? Eu faço Isso. muita costela, todo tipo de carne vermelha. Eu tô explorando, né, o animal inteiro, do rabo ao focinho. Essa é a É, né? verdade. Então, a minha prioridade é a carne vermelha, né? Aqui a gente encontra muito carneiro também, então eu também É coloco, né, verdade. o lambe, pouquíssimo frango, pouco porco também. O porco, quando eu como, é mais o bacon. É, Isso também. peixe, peixe uma vez por semana no máximo. Órgãos também uma vez por semana. Muito caldo de ossos, muito tutano. Bom. E é uma delícia, né? É, É bem estranho, né? Porque onde já se viu, uma vez não se falava em comer caldo de ossos. Aí meu pai veio me dizer que quando ele era pequeno, minha avó fazia para eles comerem caldo de ossos. pois é, eles já sabiam já como comer, né? É, Infelizmente, foi ali na época dos nossos avós, né, bisavós, creio, né, que começou um pouco essas mudanças, né, de começarem a falar que o óleo vegetal era melhor, né, que a gordura animal não era tão saudável, que aumentava o colesterol, que tinha casos de ataque de coração, e por aí vai. Aí começou né, é, os mitos. é verdade, né? Não, é absurdo tudo isso que aconteceu. E acabou que hoje as pessoas pagam por isso, né? Sim, Até esses problemas que as pessoas têm, tanto de problemas mentais, tudo isso tem a ver com alimentação, a gente sabe disso, né? O autismo também, ele pode ser, se a pessoa tem, ele pode ser piorado com o uso de carboidratos ou desenvolvido pelo uso de carboidratos, quando a pessoa tem o gene, né, para autismo. exato. Doutora Andressa, alguém que está assistindo aqui de repente fala, não, mas eu tô saudável, eu como saudável, eu como frutas, eu como vegetais, como salada, como carne também, né? Como que a pessoa que às vezes, né, não tem esse problema de engordar, e ela acha que ela está saudável porque ela está magra, e como que ela pode descobrir que ela está com algum problema de desequilíbrio metabólico? Teria que procurar um médico, né? Para ver, fazer uma anamnese, pedir alguns exames, ou testar, fazer esse teste por 30 dias para ver como é que ela se sente, se ela se sente bem, comendo só carne e derivados, e aí ver se ela quer mudar ou não. Vamos supor, eu não quero ir pro médico, eu tô me sentindo bem, faz um teste. Eu acho que não custa. Claro que também tem pessoas que, se comerem um pouquinho de fruta, não muito. O organismo dela está adaptado e tudo bem para ela. Mas tem pessoas, principalmente quem tem compulsão e vai para dieta carnívora, eu acho que são as pessoas que mais têm benefício, porque é outra vida não ter compulsão, né? A gente sabe, a É, gente era refém de uma coisa que fazia muito mal. exatamente. Hoje eu me sinto livre. Isso. Mas teria assim algum tipo de sintoma? Porque hoje está tão normalizado as pessoas sentirem fraqueza, sentirem cansaço, sentirem, né, falta de atenção, sentirem um pouco de TDAH, né, sentirem-se, sei lá, chateadas, depressivas, né, com mais frequência, né, sem ter nenhum motivo especial para aquilo, enfim, por aí vai, né? Então tem tantos sintomas, né, que está Eu acho normalizado. que assim, problemas intestinais, falta de sono, não conseguir dormir bem, isso pode ser sinal. Ter ou muita sede ou tomar pouco líquido, se sentir estufado depois que come também é um sintoma que não tá legal. Ter vontade de comer doce também é uma coisa que não pode acontecer. Eu acho que principalmente isso, sabe? Ou acne também, suor excessivo, cheiro na transpiração, isso também não é legal. Então, são tudo sinais que seu corpo não tá bem. Exato, né? O nosso corpo está enviando sinais o tempo todo, só que a gente prefere às vezes Isso, mascarar, né? Talvez, né?
e realmente achar que está normal, né? Hoje o normal é estar inflamado, é estar doente, é tá sempre tomando remédio, é o normal, né? Então, Isso. infelizmente, hoje estamos todos Ou tá com inflamados. alguma dor e vai lá tomar um analgésico. Isso não é normal, sabe? Ah, eu sempre tenho uma dorzinha. Não, alguma coisa não tá legal. Porque se sempre tem dor, não é normal. É, realmente. Qual seria então hoje o papel da medicina integrativa, né? Como que você enxerga isso hoje, né, para a melhora dos pacientes e como que isso talvez seja a sua visão para o futuro também? Isso, eu acho que uma medicina de presente, que também para o futuro, né? Então, assim, como eu acho que ela pode agir? Ela vai criar uma conexão no eixo do corpo inteiro para poder deixar tudo equilibrado. Tanto na parte alimentar, na parte de hormônios, tudo, eu acho que tudo tá ligado. Então, como eu faço? Eu vou fazer uma anamnese com a paciente, vou ver as principais queixas dela, vou ver a alimentação, tratar o organismo como um todo. Ou não, tá com uma dor de barriga, eu só vou tratar a dor de barriga. Não, quero ver todo o corpo dela para saber o que que pode estar causando isso, o que está esse desequilíbrio metabólico para estar gerando essa dor, esse desconforto abdominal. Isso pode ser a pontinha do iceberg, onde pode estar acontecendo outras coisas antes de chegar nessa pontinha que é o que está para fora, mas lá embaixo pode ser muito maior. Então consegue ser um detetive. Eu acho que dá para dizer do todo o organismo. Então tu vai e vai fazer um check-up de todas as células, tudo que está acontecendo e botar, equilibrar elas suplementando ou não quando necessário. E eu não adianta, eu sempre vou para dieta também. Eu tento introduzir a dieta carnívora. Se eu vejo que a pessoa tem resistência, eu vou colocando algumas coisinhas a mais. Mas a minha tendência sempre vai ser para dieta carnívora. Perfeito. E de acordo já com todo o seu conhecimento, estudos e prática, né, com experiência própria nos seus pacientes, qual que é a sua opinião sobre, né, os riscos, né, que dizem da dieta carnívora a longo prazo? Olha, eu até hoje não vi nenhum risco, tá? A não ser que tu tenha algum problema, assim, genético, que não possa consumir gordura ou carne, mas assim, 0, alguma coisa por cento, 0,00% da humanidade. Então, eu não diria que nem não dá para levar muito em consideração. Mas, claro, pode ser que tenha algum caso. Senão, eu não vejo malefício nenhum. Já estão começando a introduzir uma dieta carnívora em crianças. E já quando é bebê, já estão começando, tipo, 4, 5 meses, já está tendo introdução de carne. Então, e a gente vê que o bebê come com uma vontade muito grande. Então, para ver que a gente tem isso nos nossos genes. A carne, ela tem as substâncias que a gente precisa. Então, eu acho que parte por aí. Então, assim, eu acho que eu não vejo contraindicação alguma. Só vejo benefícios. Porque várias patologias a gente consegue tratar e curar com a carne. Perfeito, é realmente todos os estudos que eu vejo também, tudo que eu venho estudando até agora, eu compro livros e livros, eu sou bem Aham. apaixonado por esse assunto e eu só vejo benefícios, eu só vejo coisas boas, né, eu concordo com você também que pode ser que exista realmente uma porcentagem de não sei, 1%, 2%, não sei, de pessoas, né, que talvez Uhum. não se adaptem, né, ou não se dê bem com essa dieta, mas seria um número muito pequeno mesmo. Eu acho que 99% das pessoas se dariam muito bem com a dieta carnívora. Sim, é verdade. Não, no entanto, que cada vez está crescendo mais, né? O número de pessoas É, que estão aderindo a essa dieta. E a gente vê que pessoas que relatam até com problemas mais graves, né? Articulares, tudo, estão seguindo essa dieta e estão se recuperando. Até tem uma americana que ela tinha uma patologia bem grave
e hoje ela faz Lion Diet e ela entrou em remissão de uma doença autoimune. Então, isso é incrível, né? Que outro medicamento, não estou falando nem alimento, que outro medicamento iria conseguir fazer isso? Acho que nenhum. Exatamente. Eu acho que, né, eu acho que eu sei até quem você está falando, mas é É, realmente tem casos que você fala, nossa, o que que é isso? É uma mágica, é um milagre, porque não é possível, né? isso, é verdade. Vai totalmente contra tudo que a gente aprendeu na vida, né? É. Falando um pouquinho sobre doenças autoimunes, você tem alguns relatos que, no caso, né, eu sei que às vezes a gente não pode falar muito sobre isso, mas você teria algum relato, né, de Sim, experiência própria com seus pacientes? sim, eu tive uma paciente que ela tinha uma psoríase muito grave, muito aumentada. Eu fiz dermatologia também. Então, eu vi aqui dentro da dermato, eu não conseguia tratar de jeito nenhum, e era aquela coisa sempre, e voltava e piorava. Aí eu sugeri para ela fazer a dieta carnívora depois a Lion Diet. Ela já está há 1 ano e meio com remissão da doença. Então, às vezes, quando ela come qualquer coisa fora, volta a psoríase. Então, é incrível a melhora que ela teve. Teve uma paciente também com espondilite anquilosante, que ela tinha uma curvatura também na coluna bem acentuada. Hoje ela está normal, fazendo atividade física. Uau, Pessoa com diabetes que usava insulina, passou a não usar mais insulina. Nódulos da tireoide também. Daí, com a dieta carnívora, simplesmente os nódulos sumiram. Então, é uma coisa assim que a medicina convencional às vezes não acredita, né? E até eu, com a minha cirurgia, os médicos falaram que eu não voltaria a caminhar. E aí eu fui para dieta carnívora e eu voltei a caminhar. Claro que eu ainda estou fazendo bastante fisioterapia, mas eu já voltei a caminhar e eu era para ficar numa cadeira de rodas o resto da minha vida. E eu acredito que foi por causa da minha dieta. E acredito não, eu tenho 100% de certeza, né? Só que eles ainda não se convencem com isso, é isso que eu fico indignada. Então, eu tenho vários pacientes que perderam 30 quilos, 40 quilos, e sem hormônio, primeiro com a dieta carnívora. E aí chega num platô, aí eu uso jejum para poder dar uma otimizada, sabe? São várias estratégias que a gente pode fazer dentro da carnívora para otimizar também para quem precisa perder muito quilo. A paciente tinha 130 quilos, imagina só, era obesa mesmo. Então, quase mórbida, né? Então, dá qualidade de vida para ela. Ela me falou que ela voltou a fazer academia, caminhar. Antes ela não caminhava, até porque ela tinha vergonha. Então, são casos assim, e dentro das doenças autoimunes, né, que a gente vê vários casos que consegue ter muita melhora. uau, que maravilha, que bênção, de verdade. Eu acho que quanto mais a Verdade. gente escuta esses relatos, né? Porque às vezes a gente não fica sabendo, né? Mas É, só deixa a gente mais feliz e mais motivado para falar mais sobre o assunto, estudar mais e atingir mais pessoas com isso, né? Eu já fico já, como que eu posso dizer, né? De boca aberta, às vezes lendo todos os comentários aqui dos vídeos, já que eu tenho postado nesse canal Modo Primal, sim. e de pessoas que já estão há muito tempo já e relatando já melhoras que eu falo, nossa, gente, que coisa, dá para fazer um compilado de mensagens incríveis só para poder falar, né? Da mesma forma que você está relatando agora, né? Que isso com certeza já ajuda muita gente a abrir mais a mente, né? Até eu faço parte de um grupo, e aí vários contam a remissão de doença, às vezes nódulos de mama também, que sumiu com a dieta carnívora. Então, são coisas assim que, né, como é que pode? E é inflamado. A inflamação, ela acaba gerando inúmeras doenças para o nosso corpo, porque toda doença vem de uma inflamação prévia. E você dando um alimento que é anti-inflamatório, tu vai estar cortando pela raiz. Tu não vai estar alimentando a doença. O câncer a gente sabe, né? Que o que alimenta o câncer é açúcar e carboidrato. Então, se tu tirar isso dele, ele pode regredir. Claro que eu não vou dizer para uma pessoa que precisa fazer uma químio, alguma coisa, uma cirurgia, eu não vou dizer, ah, não, só faça dieta carnívora que você vai
curar. Eu acho que não, eu acho que você pode associar para ter um resultado melhor e, quem sabe, fazer menos quimioterapia ou até não ir para uma cirurgia. Incrível. Realmente não, eu também quando leio relatos, né, de vídeos sobre a dieta carnívora, eu vejo cada coisa que eu falo, gente, é inacreditável. É coisa de outro mundo, realmente mesmo. Algo tão simples que de É, alguma forma foi retirado da gente, né? Com que propósito? Não, não consigo entender. Eu prefiro achar que eles estavam confusos na época que eles começaram a dizer que a carne fazia mal, né? Que eles não quiseram nos é fazer nenhum mal, né? Mas porque é verdade. realmente assustador, né? Que a gente pensar que algo tão maravilhoso, tão saudável, né? Foi tirado da gente e algo tão inflamatório, tão não saudável foi introduzido na nossa dieta. É, não. É, mas tem algumas indústrias farmacêuticas que são ligadas com indústrias alimentícias, né? Totalmente. Então, dá para ver da onde que veio, né? Sim, total, total. Quem tem olhos consegue ver, sem dúvida nenhuma. E eu gostei que você falou da área de dermatologia, É, porque um dos motivos que eu comecei também a dieta carnívora é porque eu estava já com uma alergia na minha mão aqui, com uma eczema já há mais de 7 anos já, talvez devido a uma dieta muito pobre, né, em nutrientes e muito rica em aham, antinutrientes e inflamação. Eu sempre vivi de cortisona, né, de esteroides, né, cremes de esteroides. Hoje sim. eu ainda faço uso de vez em quando, né, desses cremes. Eu não consegui sair ainda, mas Uhum. hoje ela tá bem sob controle já. Não vejo mais nada, mas ficava de um jeito todo machucado, sangrando, muito seco Nossa, mesmo. Ficava horrível. É, não, mas é os carboidratos e o açúcar fazem isso, né? Eles acabam intoxicando o nosso sangue. Não sei se você chegou a ver também aquela matéria que tem uma mão cheia de gordura na mão, que publicaram, que falaram que era depósito da gordura da carne. Eu vou te mandar. Então, eu tinha essa mão antes de fazer a dieta carnívora. E aí eu mando mostrar para os médicos e ninguém sabia me dizer o que que era. E aí, depois que eu comecei a fazer a dieta carnívora, eu comecei a ver que aquilo começou a sumir. E aí, quando mostraram aquilo na internet, que aquela mão era pelo alto consumo de carne, eu fui a primeira sabe, a falar que isso era mentira, porque eu tinha passado por isso. Aí depois até contaram que ele chegou a comer uns 7 quilos de queijo em uma semana, eu acho. E além dos outras coisas, e além da carne. Só que eles culparam o consumo da carne. Nossa, não sabia disso. Eu acho que eu já ouvi falar alguma coisa parecida, mas por favor, me manda que eu fiquei Eu vou te curioso agora. mandar, assim. Aham. Eles vão tentar de tudo, né, para continuar mantendo as pessoas ali, né, É, enganadas. é Mas, verdade. enfim, doutora Andressa, como que funciona então hoje o seu trabalho, né? Como que as pessoas podem te encontrar também? Como que você trabalha hoje? Isso. Eu tenho meu contato na minha página do meu Instagram, que é a doutora Andressa Pauleto. Aí lá, pelo número do Whats, eu converso com ela pelo Whats. Aí a agenda, eu sempre agenda um horário, né? E eu sempre falo que eu gosto de conhecer bem o meu paciente, fazer uma anamnese. E a consulta, ela não dura só aquele período, a gente fica conversando por 30, 60 dias. Então, aí eu faço exames, elas vão me passando o que elas sentem no dia a dia, o que que elas estão sentindo. Primeiro elas me passam o que elas comem sem a dieta carnívora, depois eu faço uma adaptação para elas conseguirem aderir. Eu acompanho elas por esses 60 dias, e aí quem quiser continua fazendo acompanhamento, ou senão elas estão de alta. Normalmente, 60 dias a gente consegue ver bastante mudança. Quem realmente quer mudar, em 60 dias tá ótimo, sabe? Consegue seguir. E quem é mais resistente tem que permanecer por mais um tempo. Mas é feito uma anamnese completa com exames e suplementação. E se precisar também, eu acabo fazendo uso de hormônios. Maravilha, né? Então, acho que
vale, né, essa, essa, in- essa atenção, né? Porque muitas vezes as pessoas às vezes querem começar uma dieta dessa, né? Mas é sempre bom, né? Como a doutora falou no começo, de ter um acompanhamento, né? Principalmente porque cada É, indivíduo é de um jeito, tem um metabolismo diferente, então a dieta uhum, ela vai funcionar, né? E vai agir de uma forma diferente, né? Dependendo do seu vício por comida, da sua compulsão, enfim, da sua saúde no momento. Então é muito bom ter um acompanhamento médico, especialmente um médico que tem conhecimento na dieta carnívora, porque senão, né, se for sim. um médico tradicional, eles vão fazer de tudo para você não fazer isso. Não, todo mundo era contra, todos os médicos. E aí era bem complicado, sabe, eu me impor. Eles, mas agora você tem que ser paciente, você não tem que ser médica, sabe? Eu vi muito isso. Daí eu não, agora eu aprendi. Eu não falo mais que eu faço dieta carnívora. Eu falo que eu como um pouco de tudo. E se me falarem, eu falo ok e faço o que eu quero. Porque eles nunca vão compreender. São muito poucos que têm um pouco de entendimento sobre a dieta carnívora. Perfeito, perfeito. Doutor Andressa, eu poderia ficar batendo esse papo com você aqui por muito É mais tempo. Eu, na verdade, eu tenho muito mais perguntas para fazer, mas acho que a gente já está se aproximando a 1 hora e meia de podcast. E aí eu quero deixar, eu quero que o vídeo não fique muito longo para o pessoal que está assistindo, né, e ouvindo a gente. Mas espero poder gravar com você de novo para a gente continuar esse papo. Sim, não, vamos sim, vai ser um prazer e eu acho que quanto mais informação a gente levar para as pessoas, melhor vai ser. E vai ser um prazer, sabe, falar, porque é um assunto que eu gosto muito e eu também vivo estudando. Maravilha, perfeito. E quem sabe na próxima vez, então, eu também tenha mais experiência no assunto para poder te fazer outras perguntas também, porque eu ainda estou no dia 49, ainda estou começando, É mas verdade. pretendo continuar aí por muito tempo, sem dúvida. Isso vai ser parte da minha vida para o resto da vida, não tenho dúvida nenhuma. Ah, que bom, fico bem feliz. E tomara que consiga levar muita gente, que sabe até a sua esposa também, né? É, Consiga levar vai ela para dar. dieta carnívora. Vai dar, vai dar. Aos poucos ela vai vendo, porque por mais que ela não, né, ela ainda tem a cabeça fechada ali por conta da faculdade. Ela fez primeiro Sim. biomedicina, depois medicina, né? E então ela Aham. tá totalmente fechada ali no que ela aprendeu, né? Mas aos poucos ela tá vendo, na minha experiência aqui no dia a dia, né, o meu level de energia, o meu level de disposição, eu não fico doente, eu tô É, sempre feliz, tô sempre motivado, tô sempre. Então, isso não é normal, né, para os parâmetros normais, né? Então, acho que ela é vai verdade. aprender por osmose. Você vai ser o maior exemplo para ela e para Exato. muitas pessoas também. Amém. Hum, Muito obrigado, então, doutora Andressa. Eu vou deixar todos os seus contatos aqui na descrição, tá tá bom? Para bom. quem quiser contatar a doutora Andressa aí. E Isso. muito obrigado mais uma vez, doutora Andressa. Imagina, eu que agradeço. Adorei ter conversado e acho que assim poder levar essa mensagem para muitas pessoas é a nossa missão de vida, né? Exato, com certeza.